Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Cláudio Pessoa e sou estudante de mestrado aqui do IFSC. E estou sob orientação do professor Felipe Curtelli no laboratório Strôncio 2 do CEPOF, fazendo parte do grupo de Hemophysics. O título do meu trabalho, como vocês podem ver, é Interações átomo-cavidade em cavidade anelar com estrôncio. O experimento visa trabalhar com um gravímetro que, através de interferometria de onda de matéria, nos permite estudar uma nuvem ultrafria de estrôncio de maneira não destrutiva, devido ao fato de usarmos uma cavidade. Mas antes que você possa pensar que isso são apenas palavras bonitas, vamos entender o motivo disso ser feito. Medidas que utilizem frequência sempre têm a possibilidade de serem muito precisas, visto que sistemas que usam lasers precisam ser precisos o suficiente para que a frequência do laser seja comparável com a transição atômica do elemento empregado. Sendo assim, já temos uma grande vantagem: a precisão. Então, de posse de um sistema que nos permite alta precisão, realizamos a interferometria, que é quando trabalhamos em realizar interferência, que pode ser da luz, por exemplo, e conseguimos buscar entender melhor o funcionamento interno de um sistema atômico. Para realizar os experimentos, foi escolhido o elemento estrôncio, devido a dois principais motivos. O seu estado fundamental, o número quântico do momento magnético é nulo, impedindo que o mesmo sofra interações com o campo magnético. Isso diminui a perturbação que ele sofre. E a segunda parte é que a maior parte desse espectro, como vocês podem ver na figura 2, que aparece, se encontra no visível, facilitando os trabalhos com luz laser. A partir de uma nuvem ultrafria deste elemento astuto, que é colocado dentro de uma cavidade anelar, realizamos a interferometria de onda de matéria. A cavidade anelar, como pode ser visto na figura 3, é uma cavidade para a luz composta por 3 espelhos. Um fóton vai ter que dar algumas voltas após entrar para só então conseguir sair. E isso é determinado por uma das características ou propriedades da cavidade, a finese. Isso nos dá muita vantagem, pois além desse fator, apenas um determinado comprimento de onda consegue entrar. Assim, se alguma luz não cabe dentro dessa cavidade, surge dentro dela, ela sairá. Outro fator é que a cavidade anelar consegue quebrar a degenerescência diferente de cavidades lineares, como um Fabry-Perot, permitindo que seja escolhido com qual modo da luz de Hermite-Gauss será trabalhado. Todo esse conjunto, mais uma nuvem ultrafria de estrôncio, nos permite realizar sensoriamento quântico, parte da revolução 2.0 das tecnologias quânticas, que geram cerca de 30% do PIB mundial. Já é bem conhecido de que realizar uma medição destrói um sistema quântico. Porém, quando temos uma cavidade ótica junto com oscilações de Bloch e efeito Carr, conseguimos realizar medidas sem destruir esse sistema. O que queremos realizar aqui é medir interações átomo-cavidade, como normal mode splitting, além de demonstrar que ocorre tanto oscilações de Bloch como efeito Carr, para podermos seguir em frente em um monitoramento contínuo de um gravímetro de interferometria atômica. Agora, apresentarei o sistema experimental. Precisamos de um controle muito específico em tempos curtos, da ordem de alguns milissegundos, necessitando então de algum artifício de controle, que para nosso caso é uma interface que foi desenvolvida em MATLAB, apresentada na figura 6. A figura 5 apresenta o aparato experimental que esse artifício de controle comanda, permitindo ou não passagem de feixes ou ligando e desligando AOMs. Isso permite controlar o experimento do início até os átomos estarem frios e presos dentro da cavidade. Começamos a esfriar usando uma armadilha
magneto-ótica na transição azul 461, com uma 2D e uma 3D. Após isso, com os átomos já ligeiramente frios, alguns microkelvins, usamos a transição vermelha do estrôncio, 689 nanômetros, para chegar em temperaturas menores que o microkelvin. Utilizando um empurrão magnético, colocamos a nuvem ultrafria dentro da cavidade anelar, onde ela ficará presa por meio de uma armadilha dipolar criada pelo laser que entra na cavidade, tanto por cima como por baixo, onde os átomos vão se comportar como onda de matéria, que serão utilizadas aqui. Isso pode ser visto os átomos presos dentro dessa cavidade, na armadilha dipolar, na figura 7. Enquanto, se observarmos aqui a figura 8, vemos tanto o mote 2D para o azul, como o mote 3D para o azul também. Como queremos obter medidas de interação, precisamos identificar o que está acontecendo para saber que está ocorrendo a interação entre a nuvem e a cavidade. E uma das formas de observar é o Normal Mode Splitting. Quando colocamos uma luz de prova em ressonância, que chamaremos de probe, o esperado seria que, quando ele tiver um comprimento de onda que pode entrar na cavidade, a luz passe pela cavidade e enxerguemos a luz do probe na saída, com o espectro de transmissão. Quando estamos em um regime de alto acoplamento e com um número de átomos alto, acima de 70.000 átomos, a luz do probe não sairá pelo caminho que deveria, quando esta estiver exatamente na ressonância com os átomos. Esse aparato de montagem para visualização do Normal Mode Splitting pode ser visualizado na figura 9. Para medirmos isso, aproveitamos da diferença entre dois modos da cavidade anelar, pois tanto o laser que gera o probe, como o da luz da cavidade, possuem o mesmo comprimento de onda. Então separamos eles por polarização, colocando o probe na high finesse e a luz da cavidade na low finesse. Então seguimos conforme apresentado nessa figura do aparato. Durante o processo de medida, descobrimos que haviam oscilações que atrapalhavam o experimento, e estamos trabalhando para resolver tais problemas. Porém, já obtivemos resultados parciais. Com o probe, podemos visualizar o espectro da emissão da cavidade, apresentado na figura 10. Esse espectro nos diz a largura capa da cavidade, outra propriedade dela. Mas o importante resultado parcial que obtivemos foi visualizar que esse espectro de emissão se divide em dois picos, assim que colocamos a nuvem de cerca de 70.000 átomos dentro da cavidade, mostrando o famigerado Normal Mode Splitting. Dessa forma, fica visível que com os lasers estáveis, uma nuvem de estrôncio ultrafria, junto com a cavidade anelar, estamos dentro do regime de alto acoplamento, onde existem interações átomo-cavidade, nos permitindo buscar outros fenômenos dentro deste regime. Continuaremos os trabalhos buscando medir o Normal Mode Splitting da melhor forma possível, além de investigar o efeito Carr, oscilações de Bloch, e implementar a técnica de redução de incerteza chamada Spin Squeezing. Agradeço às agências de fomento, CAPES e FAPESP pelo financiamento e ao Instituto de Física de São Carlos. Muito obrigado.